Parece que tá todo mundo ou muito preocupado com a insatisfação do Rames. Cara, com todo respeito, quem tem que estar insatisfeito é o clube. E isso vale para qualquer clube, com qualquer jogador. Tanto faz se o jogador está insatisfeito ou não, a não ser que você não pague salário para o jogador, eu entendo a insatisfação. Se ele se machucar e o tratamento da lesão não for bom, ele tem que ficar insatisfeito, né? Se as coisas dentro do clube não funcionam, ele tem que ficar insatisfeito. Mas, cara, azar do jogador se ele está insatisfeito. A gente não tem o dia a dia do treinador. Sim. Nós não sabemos qual é a intensidade do Rames Rodrigues no treino e jogo. Primeiro, quando ele chega e fala, não, estou bem fisicamente e tal, ele não estava bem fisicamente, ele estava lento, pesado. Né? O time do São Paulo a 300 por hora, ele a 120. Isso aí, no futebol de hoje, é importantíssimo você manter o ritmo durante 90 minutos. Torcedor Tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Bora dar uma olhada aqui no debate do pessoal da ESPN Brasil. Aproveitar aqui e já deixar os créditos e agradecimentos à ESPN. Link na descrição aqui do canal oficial como créditos ao vídeo. Eles falando da situação ali do Rames Rodrigues. Essa novela, o Rames ainda não estreou nessa temporada de 2024. Temporada passada foi pouco aproveitado pelo Dorival Júnior. Alguns torcedores se perguntam, né, por que o Rames não joga, por que o Carpini não dá chance para ele jogar, nem viajou para a final da Supercopa. E tem a informação, né, de que ele pode estar de saída do São Paulo, pode rescindir o contrato. Vamos ver aqui o que o pessoal falou dessa situação do Rames Rodrigues. Deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Aproveita também, se inscreve no canal, trago conteúdos aqui diariamente com notícias e informações do São Paulo. Se inscreve, ativa o sino, se você vai estar recebendo em primeira mão todas as notícias. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Quer ir embora. Estão conversando com ele para ficar, para acertar, porque assim, neste momento, eu não vejo espaço para o Rames Rodrigues como titular no 11 do São Paulo. Nem como primeiro reserva. E nem como primeiro reserva, exatamente. Ele é o último na fila do pão, cara. É isso. Ele é o último na fila do pão. E isso é responsabilidade apenas dele. Exatamente. O clube e o time não tem nada a ver com isso. Exatamente. Quando contratou o Rames, ninguém chegou e assinou lá, a não sei que o Edu, que está ao vivo dia a dia, falou, não, eles assinaram lá no contrato que ele tem que ser titular. Não, o São Paulo quer que o Rames jogue bem e resolva jogos e faça diferença. Exatamente. Se ele não consegue, está na conta dele. Exatamente. É assim, vamos na boa, né? A gente já falou do histórico do Rames Rodrigues aqui e também não surpreende. Agora, o cara também nem fez questão de viajar, porque não estava relacionado, não fez questão de viajar. Os jogadores estavam lesionados, não estavam bem, acabaram viajando. Isso também, para muita gente, depois contra o Rames Rodrigues na questão grupo. Quero te ouvir, Edu, qual é a situação real de Rames Rodrigues hoje, agora às 14h desta terça-feira? Vou tentar resumir porque o contexto seria gigante, mas assim, vamos lá. Rames, quando foi contratado, vinha de um período grande de inatividade e isso foi muito claro para a comissão técnica anterior. Ele vai ter que ter um período de adaptação, não ao futebol brasileiro, de recuperação física. Por mais habilidade que ele tem, a gente sabe que ele tem. E com Dorival, naquele momento decisivo, ele não tinha espaço para jogar. Aí foi entrando esporadicamente, em algumas partidas da Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro. Em algumas ele até saiu prematuramente, podia ter rodado mais, principalmente depois que o São Paulo ganhou o título da Copa do Brasil. Talvez ele pudesse ter sido mais aproveitado. E aí vem duas comparações, principalmente por parte do torcedor. O que foi o Rames um dia e o que é hoje. E sempre há esperança que volte e não vai voltar. E segundo, na Colômbia, por uma coincidência, ele mostrou o futebol que ele não conseguiu apresentar aqui. Então o torcedor vê o jogo da eliminatória, vê o Rames, que começou na reserva, a primeira rodada, depois jogou 45, aí jogou 70 e passou a ser titular o tempo todo. Marcando gol, dando assistência, fazendo jogadas que a gente espera do Rames. E no São Paulo não consegue. Teve a troca de comissão técnica, que foi rápida, inesperada, e o Carpini detectou a mesma coisa. Além dele ter dito isso que vocês falaram, ele ontem, quando foi perguntado nesse mesmo programa, no Boleiragem, sobre posicionamento do Rames, vê o Rames jogando mais ou menos na função do Luciano, mas com outro tipo de função tática em campo, ou ele falou até um pouquinho pelo lado direito, mas sem a mesma característica do Wellington Rato, porque ele não é um velocista para correr com a bola do lado, em cima da linha. E o Carpini já conversou, isso a gente pode falar, tem informação disso, com o Rames explicando. Neste momento, na tua atual condição, para aquilo que eu entendo como futebol, que eu quero impor como estilo, e pegando um pouco do que o Dorival deixou, você não tem espaço. Você vai ter que apresentar durante os treinamentos
durante todo o trabalho aqui que você pode começar a brigar mostrando essa intensidade em campo. E agora nós estamos esperando. Por isso que ele fez esse cronograma especial, o Carpini explicou, ele tem uma lesão que às vezes ele está quase no final da recuperação, sente novamente, tem que regredir 3 casinhas para começar de novo. Assim que ele estiver recuperado dessa lesão com esse cronograma especial, ele vai aqui, ó, para esse campo aqui que está ao meu lado esquerdo e vai ter que mostrar essa intensidade. Quanto a sair ou não, claro que um jogador desse tamanho, aqui sem jogar, não tem por que ficar pagando o que paga. O São Paulo não vai mandar embora, tem multa. Mas se ele trouxer alguma proposta que seja interessante e perceberem que ele não vai render, aí é uma questão até de inteligência econômica. O cara não joga, tem uma proposta para ele sair e não vou pagar nada para ele ir embora, por que não? A gente vai ter que esperar aí o desenrolar das coisas. Antes do debate aqui, o Edu, ele é o último na fila do pão mesmo? Que a gente fala aqui, a gente começou a elencar semana passada aqui, ele é o último na fila do pão. Você tem o Luciano, você tem Galopo, obviamente você tem o Lucas, você tem uma série de opções ali que estão todas... Ele é o último na fila do pão, não é besteira o que a gente está falando aqui não, né, Edu? Então, se você pensar que assim, os 4, a posição 2 ali, que é 2 volantes, os 4 estão definidos, né? Os titulares Pablo Maia e Alisson, Luiz Gustavo e Bobadilha. Nessa linha de 3, hoje, para mim, os titulares, com todo mundo à disposição, Rato, Luciano e Lucas. É isso que o Carpini tem pensado. Aí você tem Michel Araújo, que joga mais ali pelo lado esquerdo, pode até ser um reserva de lateral. Nestor, quando estiver recuperado, joga ali pelo lado esquerdo. Ferreirinha, joga pelo lado... Desse lado ele não joga. Ali no meio... Você pode ter, se alguém desses que eu falei jogar pelo lado esquerdo, o Lucas vem pro meio. Então ele tá atrás do Lucas nessa posição. E na direita você tem o menino Eric. Enfim, tem muita gente na frente dele. Tem o Galopo, né? Que a gente pode colocar no meio, do lado, na frente. Nicão. Então, hoje acho que tirando o Rodriguinho, que tá ali bem abaixo dele, ele é o penúltimo da fila. Meu Deus, hein? Edu, beijo pra você, meu querido. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, boa sequência pra vocês aí. Valeu, garoto. Edu. Valeu, Edu. Eu sei, se tem uma questão física que ele avança, aí daqui a pouco dá 3 passos para trás. Você tem jogadores, a gente já falou aqui, o Edu elencou de novo. Cara, vai ter que ralar no treino ou então pega a malinha e vai embora. Eu acho isso também, porque e o Edu falou sobre a questão do custo, porque não é um salário pequeno, né? Vocês até brincavam aqui na abertura, o Edu falou, todo mundo ganha o quanto merece, né? O salário do Rames tem gatilho. Então ele chegou ganhando bem e nesse ano aumenta. Se você for Mas ver aumenta, o gatilho funciona Já como... é por cronologia, período. não é porque ganhou, Não é porque ganhou, jogou, por porque nada. fez gol, não. Se Já você for aumenta. olhar a produtividade dos jogadores do São Paulo, isso acontece em qualquer empresa, faz parte, não é um erro. O Rames tinha um jogador ali que merecia ganhar mais do que ganha. Ou o Rames ganha menos do que ganha, porque o Rames não consegue jogar e outros jogadores têm sido muito mais úteis à equipe. Produtividade tem um caminhão de jogadores. Eu acho que tem mais uma coisa positiva. O São Paulo passou algum tempo ali meio que baixando a cabeça para jogador de nome que não conseguia jogar bem. Alexandre Pato. Né? E aí vai lá, escreve um negocinho na rede social, tal, convence a torcida de que está jogando o que não está jogando, mas na hora H não consegue jogar. E o técnico obviamente sabe, dá oportunidade, agora vai, agora não vai. Quando o São Paulo pega um cara desse tamanho e coloca o cara dentro do rendimento dele, não é uma coisa pessoal. Porque o clube tem que estar em primeiro lugar. Né? A gente sempre vai falar aqui, por exemplo, do Flamengo. Puxa, então tem muitos jogadores grandes com a história no clube. E tem que jogar. Quem pode ajudar mais o clube a ganhar os jogos. Nesse caso, o São Paulo tem uma ideia de jogo que tem com variações. Mas todas as variações tem um time com muita pegada. Isso. Um time com muita intensidade, um time com muita raça, onde você vê o Caleri, que é o jogador mais avançado, centroavante, marcando demais. Né? No jogo contra o Corinthians, o Lucas sentiu a coxa. E ele falou na entrevista que o Caleri veio marcar um pouquinho mais atrás, até o final do primeiro tempo, para o Lucas poder ter um pouquinho mais de liberdade, não ter que recompor tanto porque estava sentindo a coxa. Dá para pedir isso pro Rames? Ele nunca soube fazer... Só para jogar no seu papo, porque todo mundo vai falar, mas na Colômbia ele joga. Como é que joga a Colômbia? Joga para ele, joga para ele. E outra coisa, hein? Por isso que o papo tem que ser diferente. E outra coisa. Você destrincha bem como joga o São Paulo, você precisa servir o São Paulo. A seleção colombiana você precisa servir o Rames. E não é só, Pedro, não é só a ideia de jogo da parte tática. É o que faz a construção do time competitivo
mentalmente. A gente sempre elogia aqui o Palmeiras, mentalmente muito forte. E só para pegar uma carona em um trechinho da entrevista do Galo, porque você já citou, aquela pergunta que a gente fez, eu também concordo. E você hoje se coloca numa situação que você é campeão da Copa do Brasil, vencendo a Supercopa, tendo minimamente uma paz, você não negocia com uma pressão do tipo, nada funciona, coloca o Rames, nada funciona e o Rames está no banco. A coisa está andando. Se ele tiver como se enquadrar e entrar nisso, ok. Se não, bem, é o que o Edu falou, traz uma proposta. Ou tem uma outra opção que eu não acredito. O resultado também condiciona o debate. Porque se não está funcionando, ó, o Zé não funciona por ali, o William também não, o Rames está pedindo passagem. A pressão aumenta, a grita é diferente. A coisa está funcionando. Ou ele entra nisso que o Birner falou, dessa característica, ou então vai ser um assunto a ser resolvido. E tem o show de besteiras baseado no nome do jogador, porque é um jogador muito grande. Não eu lembro quando ele entrou no jogo isso. contra a LDU, quando o LDU perde um jogador e ele entra quase como se fosse um segundo volante, e ele começa a fazer várias inversões de bola no pé, redondinha. O Rames jogou muito. Não, é bobagem. Porque o Rames fez uma coisa que atrapalhava muito o São Paulo. Ele dá sempre um toque a mais na bola antes de dar o passe. Ele tira a velocidade do jogo do São Paulo. Porque ele domina a bola, domina a bola. E o jogo do São Paulo ali precisava ser um jogo rápido. Pum. É outra ideia de jogo. Tirando a velocidade... Com o Carpini, ele não joga. Então, se tirando a velocidade do jogo, a bola caindo no pé dele, muito clara, o São Paulo começar a ganhar mais jogos, perfeito. O Rames joga. Mas isso não vai acontecer. E ele precisa se adaptar ao que o São Paulo precisa. E ele, quando era um grande jogador, quando ele estava no ápice da forma, ele já não era um jogador que fazia aquilo que o São Paulo precisa hoje. Então, óbvio, as coisas podem mudar, o ser humano muda. A contratação futebol... foi um erro, então? Cara, eu não teria contratado. Então, por isso. Porque é o seguinte, esse Rames que está aí, é o Rames que estava todo mundo... Ele não se transformou no São Paulo nesse cara. O Rames é o Rames que não vinha jogando. Já na Grécia, já não jogou no na Grécia, Everton. teve dificuldades. É o que a gente já falou aqui. É isso. Esse Rames é o mesmo. A diretoria do São Paulo aqui numa entrevista, a bola da vez, né, o Belmonte e o Rui Costa, até a pergunta foi minha, falando sobre essa questão da adaptação do Rames, foi justamente isso que eu perguntei, disse que ele trouxe outras coisas boas, a marca do São Paulo aparece, devolve autoestima ao torcedor, que o São Paulo começa a contratar grandes jogadores. Em campo, a tendência era não funcionar, a gente falou isso quando foi contratado, e não está funcionando. Agora, não dá para avaliar o trabalho da diretoria por contratação do Rames ou não. É inegável que o São Paulo passou a ser um time mais competitivo, com outro ambiente lá dentro, e nessa construção mais ampla tem alguns percalços, nem todos os jogadores vão funcionar. Uma coisa que chama muita atenção é que esse time do São Paulo, você vê um time muito feliz, um time muito unido, né? Vocês falaram sobre a viagem dos jogadores a Belo Horizonte na final da Supercopa, e o Rames parece que não faz parte desse grupo, parece que ele não faz muita questão de... Tem uma outra rotação ali. Né? De pertencer a esse ambiente que tem melhorado o São Paulo e tem devolvido o torcedor. Meu único ponto nisso tudo, eu vou bater na tecla de novo. O São Paulo não precisa transformar essa novela em maior do que ela é. Mas acho que não está transformando. Acho que está, inclusive, lidando bem com a situação. Estamos aqui falando, o São Paulo não precisa transformar essa novela em algo maior do que ela é. Porque, por exemplo, o fato do Rames não ter viajado com o grupo, gente lesionada viajou, o Bueno cita muito a reação dos jogadores que estavam lá, isso de pertencimento, o cara que estava ali, ele sofre como sofre o cara que estava na arquibancada, ou de costa, de frente, ou chorando, ou esperando o Rafael fazer uma defesa. Bobadilha chorou, acabou de chegar, então, assim, Paraguai chorando. Esse pertencimento... Nem jogou. Esse pertencimento você não está vendo no Rames, como você falou. Então, o barulho que se faz, e aí não parece, você teve muito isso por parte de uma parcela da torcida. O barulho que se faz, o Rames não viajou, o Rames, tá bom. Foca em quem está ali, valorize o que o Bubu apontou ali, do Bobadilha, do Lucas, sabe, do Nestor. Você precisa entender também, você conduzir, porque o Rames é grande demais. O Rames é um jogador que ele vai ter sempre o carimbo de ter sido um cara de protagonismo em Copa do Mundo, de ter sido um cara de protagonismo no maior clube do mundo. Ele sempre vai carregar isso com ele. Só que o Rames do São Paulo, não me entenda mal, é só o Rames do São Paulo. Ele está ali numa outra caixinha, então não transformar esse barulho maior do que ele é. Só discordo sobre o maior clube do mundo, mas essa é uma discussão para outro dia. Tá bom, o Birne não acha o Real Madrid um dos maiores clubes do mundo, então se desculpa. Do Real Madrid e da Copa do Mundo. Posso? Ficou melhor assim? Só. Então, assim, esse barulho ele precisa ser proporcional só uma curiosidade. ao que o Rames fez no São Paulo. Qual seria o maior clube do mundo? Essa é uma discussão para outro dia.
Não, só rapidinho, só pra... São critérios muitos, a gente vai Não, entrar numa mas fala, discussão você muito tem um na ampla. cabeça aí, Não, fala qual não, tem é. alguns. Não, fala Tem o alguns que principal. podem ser Tem citados. uns, fala um. Não, vamos pular esse assunto. Tá bom. E- Vai, deixa ele, que uma hora ele vai falar. Volta aqui, volta aqui, Pedrão. Vamos lá, Pedrão. Segue o barco. Desanimado, levantei, achei que ele ia vir. Não vem, não vem. Não. Esse pra outro Vitor dia. Birner, pra mim, não tá gerando pertencimento. Só pergunta se é Rogério Raiz, você vai ver Um dos maiores clubes do mundo, pra mim, por exemplo, está na segunda divisão do E o futebol brasileiro. começo do Obrigado. programa, você viu? Eu tenho uma opinião, mas não quero dar. Ele tá guardando munição. nosso- né? Não é, porque isso é uma discussão ampla. Precisa de meia hora de programa e não tem pauta pra isso. Tem uma hora de Outras programa, se coisas. quiser, eu te Eu dou. tenho uma 50 opinião minutos. sobre Não, o mas olha, Rames, É o nosso Rames. que é diferenciada, mas que mudou. falar. E É o seguinte, você sabe que eu acompanho muito o sentimento do torcedor, você manifestação identifica, né? nas mídias, contato e tal. No final da passagem do Dorival, depois da Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo, no caso especialmente do Dorival, não foi tão legal com o Rames. Ele deveria ter sido mais aproveitado. Eu discordo, sabe disso. Então, eu sei, mas é o seguinte. Mas Desde Por ele exemplo, porque, calma, deixa eu tentar o falar. legal, não, o legal, só pra entender, o legal é dentro ou fora de campo, burro? É que eu não entendi realmente. Então, deixa eu falar, então. É o seguinte, o São Paulo, quando estava naquela reta Devia final da tela. Copa do Brasil, o time estava muito azeitadinho, muito pronto. Era difícil você inserir o Rames ou mudar alguma coisa para colocar. Só que eu falo aqui, ó, técnicos brasileiros, muitos, têm preguiça. E nesse ponto, o Fernando Diniz foi legal, de aproveitar o ganso. Não vou desistir de jogador, mas o jogador tem que se adaptar, tem que fazer tudo. Não precisa. Tem jogadores de características diferentes, você pode tentar aproveitar um Rames, o talento dele, a favor do time. Então eu acho assim que o Dorival, especialmente depois da Copa do Brasil, não deu tanta minutagem quanto deveria. Então ali eu acho que o Rames pode reclamar, poxa, eu não sou aproveitado. E você via ele indo para as eliminatórias, jogar pela Colômbia, jogar bem. E talento, por exemplo, depois da Copa do eu Brasil? discordo do Birner. Eu tava, inclusive com o Felipe Mota, no jogo do São Paulo contra a LDU. Que prazer, que delícia ver o Rames jogar. No Morumbi, ali pertinho, assim, o toque na bola, domínio, passe, sabe? Cada passe dele do lado, assim, de 2 metros, a torcida, sabe, se deliciava. É babação de ovo isso aí. Mas assim, Precisa resolver o jogo. eu vi o Zidane na semifinal de 2006, eu tava a 1 metro do Zidane. A bola cruza, você vê o Zidane dominar a bola e fala, cara, que maravilha, você tá Você 2 não tá metros. colocando o Zidane Rames jogou Rodrigues 100 e vezes Zidane na mais mesma frase. Há 100 vezes Cara, mais. mas Só comparar. só uma a dúvida, diferença isso foi técnica depois do do Rames título. pros outros jogadores aqui é abissal. Então, Eu te assim, pergunto por eu que ele é tô reserva falando do como reserva do amante reserva, do então. futebol. Você vê um cara como aquele jogar... Abissal, não. Com todo respeito. Eu não Abissal acho o quê? a diferença abissal, a diferença Eu acho. técnica de um jogador brasileiro. Do pro Rames para a média do Brasil é muito acima. Então, por exemplo, assim, não só eu como amante do futebol, quem estava ali. Então, assim, eu acho que faltou um pouco mais de vontade, e aí a gente pode entrar em outras esferas econômicas, questão de grupo, não sei o que e tal. Mas, assim, eu acho que o Rames deveria ter tido mais minutos. Especialmente depois da Copa do Brasil, quando para muita gente o São Paulo entrou depois da de Copa do férias. Brasil, tá. Tal. E aí volta, o Carpini, ele tá inteligentemente mantendo o trabalho do Dorival, o time e a geladeira pro Rames. Então, assim, Mas, assim, então, só para concluir. Tá. Então, como é que o torcedor São Paulino estava dividido? Você conversava com os São Paulinos, muitos tinham essa missão. Poxa, o Rames não está sendo legal com o São Paulo, ele precisa adaptar ao São Paulo, ele precisa se dedicar mais ao São Paulo, que é o que a gente está falando aqui. E tinha gente como eu estava pensando, e continuo pensando, no final do ano passado, poxa, não estão dando a mesma oportunidade para ele. Então, outros jogadores tecnicamente muito piores tinham minutagem, garotos. Né? Então, por exemplo, eu vou citar, por exemplo, o Juan jogava toda hora, não jogava nada, jogava mal. Continua tendo dificuldade e jogava e tinha a chance. Participou golo Allianz da Copa do Brasil, então- já fez muito mais que o Rames pelo Tá São bom, Paulo mas e assim, luta muito mais. Mas assim, ele é um tipo de jogador, que teve muitas oportunidades, muitos minutos que o Rames não tinha. Então, eu entendo que o Rames tinha razão de ficar insatisfeito. Poxa, aqui não tá dando pra mim. E aí tal, vira a página do Dorival, entra o Carpini, e o Carpini tá mantendo a mesma coisa. De bom no São Paulo e a geladeira do Rames. Só que o episódio da final da Supercopa mudou o humor geral são paulino. Ele é compreensível, né? Os São Paulinos que eram pró-Rames, poxa, ele merece mais minutos. Não podemos desperdiçar uns liners como esse. Não tem. Aí, se o São Paulo quiser contratar outro jogador, não vai achar um cara tão técnico quanto ele. E o São Paulo vai para uma Libertadores, que é legal você ter um jogador desse tamanho, que impõe respeito. Qualquer lugar da América que o Rames vai, é notícia, é visibilidade, é respeitado, o adversário, o juiz, todo pro Rames, aqui, entendeu? Então, assim, ele seria muito útil pro São Paulo, eu acho. Mas você acha que o São Paulo tem que se adaptar ao Só que, Rames, então, é isso? Só que diante Mas da é- final, Tem um como ponto. foi essa demonstração de amor absurda desses jogadores do São Paulo pelo time.
A torcida se sente representada por quase todo o elenco ali. E o Rames completamente fora desse processo, a torcida fala assim, não, eu prefiro esse time aguerrido, operário, lutador, entendeu? O rato, do que um jogador que é realmente virtuoso, mas o rato no São Paulo é 5 mil vezes maior que o Rames. Não dá pra comparar. Então, hoje sim. Não dá pra comparar. Só assim, primeiro, eu não acho que é geladeira. Eu acho que é o seguinte, o treinador não pode pensar porque o Rames é isso. O treinador São Paulo tem quer que o Rames dê certo. O treinador tem que pensar no time. Quando o Dorival coloca no banco, ele está pensando no time. Eu tenho uma dúvida sincera. Quando o Carpini chega para ele e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Rames. Você tem que jogar, você tem que correr mais, porque da forma como eu acredito de jogo, a minha forma de ver o jogo, você não joga. Eu não vejo geladeira. Eu vejo assim, primeiro, o treinador hoje tem uma coisa que nós, infelizmente, não temos, que antigamente se tinha mais, por conta do dia a dia dos treinamentos, nós não temos. Depois da pandemia, a gente não tem. A gente não tem o dia a dia do treinador. Sim. Nós não sabemos qual é a intensidade do Rames Rodrigues no treino e jogo. Primeiro, quando ele chega e fala, não, estou bem fisicamente e tal, ele não estava bem fisicamente, ele estava lento, pesado. Né? O time do São Paulo a 300 por hora, ele a 120. Isso aí, no futebol de hoje, é importantíssimo você manter o ritmo durante 90 minutos. Uma das forças do Palmeiras é a intensidade durante 90 minutos. O São Paulo chegou nisso. O São Paulo conseguiu jogar 90 minutos com o Palmeiras, num jogo difícil, com a mesma intensidade. Aí você pega o Rames, não, tecnicamente, mas é fantástico. Tem outros jogadores que são equivalentes a isso. Nem sempre a técnica, em determinados momentos do jogo, ela vai prevalecer. O cara hoje técnico tem que saber correr, tem que saber participar, tem que saber entender o que precisa o jogo. O maior exemplo de tudo isso que eu vejo, Paulo Henrique Ganso. Tecnicamente, não deve nada ao Rames. Para mim, não deve nada. Nada. O Paulo Henrique Ganso, tecnicamente, como inteligência de jogo, de toca, encontrar os espaços de armar a equipe, para mim é sensacional. O que faltava para ele? Intensidade. O que ele faz no Fluminense? Ele joga como segundo volante. Ele participa com e sem Ele bola. Ele participa com a bola, sem a bola. Por que mas é o Rames. Tudo bem, concordo, é o Rames. Mas ele joga, Colômbia joga pra ele. Beleza, mas é outro. Podia ser o Messi, ou rende ou não rende. Não tem isso no futebol. Não tem isso no futebol. O rende ou não rende. O Diniz aproveitaria o Rames. A minha única dúvida do seu espaço de tempo ali. Eu concordo com o ponto do Bubu. Eu acho que o ponto do Bubu de que tudo que foi falado, tudo que foi imaginado e depois confirmado, porque tem uma entrevista recente do Luciano que ela é muito clara. O que o Luciano fala sobre o pós-Copa do Brasil? Vocês lembram? Relaxamento. Que deu uma relaxada. Então, assim, se existia esse ambiente ali de alguns dos principais jogadores, não estou falando do Rames, você poderia ter tentado. A minha única dúvida... O Lucas se machucou, ficou fora. Eu entendo o Caleri que fez você cirurgia. poderia talvez ter tentado um pouco mais. A minha única dúvida, Bubu, é se o que ficou explícito nesse fim de semana, da falta de pertencimento, falta de entendimento, o Carpini falando, olha, ele precisa jogar muito perto do gol porque ele tem que correr pouco e não necessariamente o São Paulo. Se isso já não existia também no Dorival, que a gente não viu talvez o Dorival falar com essas palavras ou algum gesto, como foi esse gesto do fim de semana dele não viajar com o grupo. Eu não estou falando que ele tinha que viajar, é muito mais o que aconteceu ali. Uma programação própria pra isso, muito mais o que tinha. Me parece muito claro que havia uma mobilização dentro do CT. O CT foi para o Mineirão, como a torcida foi, como a imprensa, todo mundo pegou a estrada ou pegou o avião, foi para o Mineirão, o Rames não foi, e talvez aquilo ali para ele era um jogo onde ele estivesse fora. A minha única dúvida que eu acho que vale levantar, um dia se a gente tiver a oportunidade de perguntar, ou se tiver informação do Edu ou de alguém, é se essa sensação que a gente tem agora de um Rames já em outra sintonia, ela também não foi identificada nesse momento do pós-Copa do Brasil. Tem alguma dúvida? É que assim, eu acho que sim, mas é diferente de afirmar. E eu acho que isso talvez explique a falta da... Será que a gente pode chamar assim, a boa vontade de tentar inserir o Rames no time? Eu acho que ali já foi não falta uma vontade. Não, tem informações... Não falta uma vontade, não tem uma vontade. Ele não está aqui com a gente. Eu acho que isso pode ter acontecido ali. Tem algumas informações. São declarações um pouco diferentes. A do Casares e do Belmonte sobre o futuro do Rames. Né? Eu entendo a do Casares ser diplomática. A diretoria, queimar de uma forma ali, geral, que ele pode tem que ser diplomático. Não desiste do Rames. Não, estamos com ele está se recuperando, babá. Mas a gente vai chegar vai ter uma reunião, essa semana ainda, vai ter uma reunião da staff do Rames com o São Paulo para definir, quem sabe, uma rescisão amigável. Porque tem multa, a gente está toda hora falando aqui, época de mercado ainda, multa para cá, multa para lá, não é barata. Então o São Paulo não vai dispensar o Rames. São Paulo, eu já falei aqui do gatilho, que o salário dele passa a aumentar,
Mas se o Rames chegar e ele mostra tanta insatisfação, eu não fico no banco, não fico. Se o Rames rescindir o contrato, o São Paulo hoje não vai lamentar, tá aqui, beleza, rescisão tal. E pintou aparentemente o interesse do Besiktas, da Turquia. Então se chega o Besiktas com... não precisa pagar a fortuna para o São Paulo libera, chega num acordo. Fechado. Então, hoje a tendência, me parece, é de uma rescisão amigável. O Rames encontrando um outro clube, não sei se vai ser o Besiktas e tal, né? O São Paulo não vai fazer loucura de manter um jogador que não está integrado devidamente Eu ao entendo o grupo. que quer Fecha aí, dizer. Berner, que o Mas Garro tem uma tá se coisa apresentando. que fez o futebol brasileiro decair muito. O futebol brasileiro já tem uma coisa... parece que está todo mundo ou muito preocupado com a insatisfação do Rames. Cara, com todo respeito, quem tem que estar insatisfeito é o clube. E isso vale para qualquer clube, com qualquer jogador. Tanto faz se o jogador está insatisfeito ou não, a não ser que você não pague salário para o jogador, eu entendo a insatisfação. Se ele se machucar e o tratamento da lesão não for bom, ele tem que ficar insatisfeito, né? Se as coisas dentro do clube não funcionam, ele tem que ficar insatisfeito. Mas, cara, azar do jogador se ele está insatisfeito. Os clubes precisam se respeitar. As camisas dos clubes são gigantescas, enormes. E o futebol brasileiro só vai voltar a ser o futebol brasileiro que um dia foi se ele economicamente atingir o seu máximo potencial, se os dirigentes trabalharem junto para os campeonatos serem vendidos juntos com a força dos clubes daqui, que é enorme, e se os clubes fizerem prevalecer acima do... o jogador está insatisfeito, o jogador... Não, quem tem que ficar satisfeito é o clube com o jogador. E o jogador tem que dar o máximo para o clube. Se o jogador está insatisfeito, a porta é a serventia da casa, para qualquer lugar. Tá aí, galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, falando ali sobre a situação do Rames Rodrigues, que não vem sendo muito aproveitado no São Paulo. Acredito que ele não está ainda 100% fisicamente pronto para estrear nessa temporada de 2024. O Thiago Carpini foi até perguntado na coletiva, né, sobre a situação do Rames Rodrigues. Ontem também no Boleiragem do lado do pessoal do Sport TV, ele falou sobre a situação do Rames. Tem esse interesse do Besiktas, que ele pode estar de saída, né, do São Paulo. É um jogador muito caro, não está sendo aproveitado. Se ele saísse, acredito que seria até uma boa, né? Se eles entrassem em acordo, seria uma boa para o São Paulo. Ia cortar gastos, poderia trazer outro jogador que seria bem mais aproveitado. Como o Birner mesmo falou aí no vídeo, né, o Rato no São Paulo é muito maior que o Rames Rodrigues. O Rato é o destaque do time. Na final da Supercopa mesmo jogou demais. Na Copa do Brasil, temporada passada, ele jogou muito também, foi um dos destaques. Lembra daquele jogo contra o Corinthians, jogou muita bola. Então o Rames não está sendo aproveitado. Não concorda aí com o Bubu, né? Falar que o São Paulo, os treinadores teriam que dar mais chance. Quem está lá no dia a dia que vai saber, né? O Rames, se o Carpini ainda não colocou ele, é porque está vendo que ele não está pronto, né? 100%. Assim como o Dorival também não utilizou o Rames Rodrigues. Mas vamos aguardar nessa novela aí, se ele vai continuar no São Paulo. Não dá para ficar com um jogador caro, um salário milionário, e o São Paulo não aproveitando, né? O jogador, ele acredito que vai ser bem complicado, né, dele jogar, até porque o time está bem encaixado, assim como o time já estava bem encaixado quando ele chegou na temporada passada. Não vai colocar um jogador só por conta do nome, né? O Rames é craque, joga muita bola, mas não vai jogar só com o nome. Não adianta ele entrar com o nome que ele tem e não render aquilo que o treinador quer, não ajudar também o time. Então vamos aguardar esses próximos capítulos, né, dessa novela Rames Rodrigues. Ele não está satisfeito, nem viajou para o jogo da final, né, lá em BH, no Mineirão. Ano passado mesmo deu a declaração que não estava satisfeito, né, com o banco de reservas. O Dorival acabou não dando muita chance para ele, né? Mas ver e aguardar nesses próximos capítulos. Provavelmente pode sair, tem esse interesse do Besiktas, vamos ver, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Você é a favor da saída de Rames ou acredita que o Carpini tem que dar mais chance para ele desse time? Comenta aqui abaixo. Obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Deixa aquele like para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Se inscreve também, ativa o sino das notificações. Valeu, galera, e até a próxima.